Isso aí, galerinha. Vamos começar então com uma questãozinha da UniOeste. Falava o seguinte. No circuito representado abaixo, e aí tem um circuitinho assim, uma força eletromotriz em paralelo com um resistor que ele chamou de R1, que está em paralelo com um capacitor que ele chamou de C, e esse capacitor está em paralelo com dois resistores que estão em série entre si, R2 e R3. No circuito representado na figura abaixo, ele me diz que força eletromotriz 30 volts, capacitor 2 microfarad, resistor 1 20 ohms, resistor 2 12 ohms e resistor 3 8 ohms. E que o capacitor está totalmente carregado. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Ele deu 6 alternativas. Um somatório disfarçado. Primeira alternativa. A corrente que percorre a bateria de força automotriz E, Epson, é igual a 3 amperes. Como o capacitor ele tem um material isolante ali, e ele já está carregado, é como se ele não participasse do circuito elétrico. Então, na verdade, eu tenho dois resistores que estão em série, eu vou poder somar esses dois resistores, e assim, então, eu vou já ter um circuito equivalente, que é o seguinte. O resistor 1 eu vou manter aqui, e o resistor 2 mais o resistor 3 que estão em série, 12 mais 8 dá 20. Como o resistor 1 também é 20, eu vou ficar com dois resistores de 20. Que em paralelo dá um único resistor de 10. Achei a resistência equivalente e sei que a DDP de 30 volts usa o UI. O U é 30, o R é 10, calcula o I. O I é igual a 3 amperes. O I é igual a 3 amperes. Verdade. A corrente que percorre o resistor R3 é igual a 1,5 ampere. Se esses 3 amperes vêm por aqui, 3 amperes, já que tem 20 e 20, então de fato tem que considerar que metade da corrente percorre cada resistor. 1,5 para cada resistor. Ok. A tensão no resistor R2 é igual a 18 volts. O R2 vai ser percorrido por essa corrente de 1,5, afinal esse 20 ohms é esse mais esse, é 10 mais 10. Então eu sei que a corrente que percorre esse cara, que é o R2, é 1,5 ampere. Como é que calcula a DDP em cima de um resistor? Faz URI. Já que é o resistor 2, eu vou terminar tudo com índice 2. O R vale 10. O R2 vale 10 e o I vale 1,5. 10 vezes 1,5, 15. Quanto que ele disse? Ele falou 18. Opa! Olha que tanto só. O R2 vale 12 e não 10. Ui! 1,5 é o número mais metade. Metade de 12 é 6. 12 mais 6, 18. Já ficou verdadeiro. Se tu vê, né? Se tu te distrai. Fiz um erro proposital só para ver se vocês estavam ligados. Mentira, galera, eu errei mesmo. Sorte que eu me recuperei ali. Questão item 4. A carga armazenada no capacitor é igual a 60 microcoulomb. Tu vê, ó, tanto o resistor 1, quanto o capacitor, quanto os outros dois resistores estão em paralelo. Então todos recebem a mesma DDP, que é a própria força eletromotriz. Então tem 30 volts atuando no R1. Tem 30 volts atuando daqui até aqui e tem 30 volts atuando em cima do capacitor. O que nós sabemos sobre capacitores? A capacitância de um capacitor é a carga armazenada dividido pela tensão aplicada nas placas do capacitor. Ele disse que a capacitância era 2 microfarad. Quer saber a carga armazenada, sendo que este capacitor está conectado diretamente nos polos de uma bateria de 30 volts. Então,
DDP é 30. Está dividindo, passa multiplicando, 2 vezes 30, 60 microcoulomb, que é a unidade de quantidade de carga. Ele disse que era 60 microcoulomb. Verdade, esse cara não gosta de mentir até agora. A potência dissipada por efeito Joule no resistor R1 é igual a 45 watts. Como é que se calcula a potência? U vezes I. Como eu acabei de comentar, tanto o R1 quanto o capacitor, quanto o R1 mais R2, R2 mais R3, todos recebem 30 volts. E qual é a corrente que percorre o resistor 1? A gente viu que esses 3 amperes, 1,5 passava pelo resistor 1, 1,5 passava pelo 2 e pelo 3. Então o I que percorre o resistor 1 é 1,5. Multiplicar por 1,5 é o número mais a metade. 45 watts, joules por segundo. Foi o que ele disse, pô. Potência dissipada por efeito Joule no resistor R1 é 45 watts. Oh. 6. A energia armazenada no capacitor é igual a 900 microjoules. Como é que se calcula a energia em um capacitor? É carga vezes tensão dividido por 2. A carga armazenada no cara a gente calculou antes, 60 micro. A tensão aplicada no capacitor é a própria DDP da força da motriz, 30 volts, dividido por 2. A energia fica 60 dividido por 2 dá 30, 30 vezes 30, 900 micro, unidade de energia, joule. 900 microjoules é a energia armazenada no capacitor. Verdade. Pô, cara, que é isso? O cara tem que saber muita coisinha, muito detalhezinho. Tinha que manjar de associação em série, em paralelo, URI. Tinha que ter boas noções. Saber que o capacitor no circuito não interfere em nada, mas não tem corrente passando por ele. Saber a definição de capacitância e energia do capacitor. Cara, que questão completinha. Bem delicadinha a questão, cheia de detalhes. Muito boa pedida, fiquem à vontade. Mas quando ele está carregado, eu lembro que um dia eu fiz uma questão quando ele estava carregado que não passava por muito. Mas não passa. Tanto que quando eu fui redesenhar o circuito, o capacitor sumiu. Ó. Ele era para estar aqui, o capacitor. Ó. Eu nem coloquei ele no circuito. Esse de 20 está aqui. O capacitor eu eliminei, nem desenhei ele, como se ele não estivesse ali. E 12 mais 8 deu esse outro de 20. Ó. Então o capacitor era para estar ali no meio, eu eliminei ele. Fingi que ele não existia. Ou seja, eu matei o circuito como se o capacitor não estivesse. Se tivesse algum outro resistor por aqui, ó, eu teria que fazer força automotriz menos R vezes I nesse capacitor para saber que DDP tem daqui até aqui. Mas como ele estava ligado em paralelo direto na bateria, eu já sabia que a DDP sobre ele era os 30 volts. Por isso que eu pude usar a definição de resistência elétrica direto para calcular a carga armazenada. É isso que rebenta, né, cara? O cara que se esquece que a DDP no capacitor é, por exemplo, ó, se o capacitor tivesse aqui, aqui não teria corrente elétrica. Ah, tá. Sim. Aí aqui seria zero. E aí a DDP continuaria sendo 30 Sim. nele, já que aqui a corrente é zero. Eu acho que assim, É isso que torna o raciocínio um pouquinho diferente. quando ele está em série, então. Daí... Quando ele está em série com um resistor, aquele resistor não vai ter DDP em cima dele, porque não vai ter corrente. Sim. É isso que pode confundir bastante. Ótima a tua colocação. Tem uma situação Quando ele está carregando ou quando ele está descarregando. Mas a corrente então está entrando e saindo pelas laterais, nunca fluindo de uma placa para outra. Mas eu devo confessar para ti uma coisa importante que tu comentou. Quando a corrente é contínua, um circuito onde a corrente I com o passar do tempo é contínua. Constante, contínua e constante. Tipo, num circuitinho tem a bateria, né? A corrente aqui é contínua e constante. Se eu coloco um capacitor ali, abriu o circuito, a corrente cai para zero. Não tem mais corrente no circuito. Porque isso aqui é uma DDP, tem um polo positivo e um polo negativo. Mas isso aqui é uma placa com material isolante ali no meio. Não tem como mais a corrente elétrica atravessar. Morreu o circuito. Porém, se eu estiver trabalhando com uma fonte de corrente alternada, ou seja, eu estou te dizendo que a corrente elétrica com o passar do tempo está oscilando. E oscilando bastante. Vamos dizer que a frequência é alta. A rede elétrica é 60 Hz, né? 60 oscilações por segundo. Pode ser, já é o suficiente, mas
100 Hz. A corrente elétrica oscila 100 vezes por segundo. Se eu pegar um circuito como esse, então, para representar que aqui é uma DDP alternada, a gente bota um tiozinho, mostrando que a corrente elétrica está oscilando. Neste caso, o capacitor funciona como um curto-circuito e não como um circuito aberto. Porque o capacitor, quando a placa positiva estiver conectada ao polo positivo, esse lado fica positivo, esse lado fica negativo. Quando inverter, isso aqui também vai inverter, né? Ou seja, corrente alternada passa por um capacitor. Corrente contínua não. Como no ensino médio a gente trabalha 99% das casas com corrente contínua, eu digo para o aluno, olha, o capacitor nunca será percorrido por corrente elétrica. Estou dizendo entre as placas. Mas durante a carga e durante a descarga, a corrente elétrica chega pelas laterais e sai pelas laterais, nunca atravessa o capacitor. Única exceção, corrente alternada. Corrente alternada de alta frequência, o capacitor vira um curto-circuito. Porque os elétrons não vão atravessar, né? Eles só vão querer se acumular de um lado e do outro. Então o capacitor permite essa passagem de oscilação de elétrons. Legal a tua pergunta. Capacitores, se quiser anotar aí, capacitores funcionam como curto-circuito em circuitos de alta frequência. Vou fazer essa pequena observação. Esse ano é a primeira vez que eu estou comentando isso. Tu vê, né? Se não é tu me fazer essa colocação, eu não ia fazer esse comentário. Por isso que eu digo, cara, o aluno deixa a aula interessante. Observação, os capacitores são isolantes para corrente contínua, mas permitem a passagem de corrente alternada de alta frequência. Os capacitores são isolantes para a corrente contínua, mas permitem a passagem de corrente alternada de alta frequência. Então uma coisinha que muito pontual, já vi o vestibular, entendeu? Pegar nesse detalhezinho, mas é uma coisa muito delicada, por isso que é tão... Como é que o cara vai ensinar tudo, né, cara? Muito detalhe, é muito detalhe. O cara não precisa ser um ninja da física, mas ele precisa saber um pouquinho de tudo. E, cara, eu fiquei impressionado como a CAF pegou umas questõezinhas assim, bem sutis, né? Eles foram lá no comecinho do ano, matériazinha no comecinho do ano, vetor, ele vai lá e, puta, cara, fico impressionado como algumas questões que eram para ser básicas, eles conseguiram deixar bem apimentadinho. Vamos que vamos, galerinha, vamos fazer a próxima. Adorei a colocação e a pergunta do pessoal. Muito obrigado pela participação mais uma vez.